abençoe. Obrigada, Maurício. Hoje nós vamos iniciar o livro 3º, As Leis Morais, e vamos ver a lei divina ou natural, é o capítulo 1º, é da questão 614 a 637, tem um errinho de digitação ali. Antes de nós começarmos, já que nós vamos falar de leis morais, e nós estamos iniciando o capítulo hoje, vamos tentar definir lei. Se nós pegarmos no dicionário, a definição de lei que eu encontrei é um conjunto de normas emanadas de um poder maior, soberano, estabelecendo uma obrigação que se impõe por si mesmo. Se nós formos falar da lei de Deus, essa definição muda um pouco, porque aqui é um conjunto de normas emanadas de um poder maior e soberano. Até aí está tudo bem. Estabelecendo uma obrigação que se impõe por si mesmo. Até aí está tudo bem. Mas quando a gente fala de lei de Deus, a gente vai aprofundar um pouco, porque a lei de Deus é uma regra necessária e obrigatória, que preside a relação de dois ou mais fenômenos. Relação essa constante e invariável. Quando a gente fala de lei de Deus, a gente já acrescenta, é constante e não muda, é invariável. Então, começamos a definição de lei, vamos começar das questões 614 a 618. Kardec questiona os espíritos sobre... são tantas questões que até o notebook está apressado. Começa a falar dos caracteres da lei natural, das 614 e 618. E Kardec, então, começa perguntando como é que a gente pode definir lei natural. E os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Porque a lei de Deus indica o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer para sermos felizes. E quando a gente fala de felicidade, nós estamos falando da felicidade relativa, que nos fala os espíritos na questão 923. Qual é a felicidade possível para nós humanos neste momento da nossa evolução? E os espíritos respondem com relação à vida material, à posse do necessário, e com relação à vida moral, à vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, quando a gente fala de felicidade, falando da nossa condição espiritual, nós estamos falando de tranquilidade. Paulo de Tarso diz que assoberbados sim, mas angustiados não, porque nós temos a fé no futuro. E a lei de Deus, assim como o próprio Deus, porque toda lei ela tem a característica do seu autor. Então, o caráter do seu autor, se a lei é de Deus, ela é eterna, ela é imutável, como o próprio Deus, ela é soberanamente justa, ela é boa, ela é benevolente, ela é para todos. Então, todas as leis divinas, as leis da natureza são divinas, porque Deus é o autor de tudo. As leis de Deus são perfeitas. As leis de Deus não cabe PEC, projeto de emenda constitucional. Não cabe, porque elas são perfeitas, as leis humanas são imperfeitas. E para nós sabermos se essas PECs, se esses projetos de emenda constitucional, se elas são boas ou ruins, se nós quisermos entender o caráter, precisamos, como é que é o autor, o caráter do autor, é só nós lermos o conteúdo da lei, porque a lei ela traz o caráter, a característica do seu autor. A lei de Deus é atemporal, a lei de Deus é para a eternidade. Então, não teve uma lei de Deus logo depois, antes de Cristo, tinha uma lei de Deus depois do Cristo, uma lei de Deus até a Segunda Guerra Mundial. Não, a lei de Deus é eterna, é atemporal, é a mesma desde que o mundo é mundo. Né? Essa mudança, a mudança nas leis humanas é em função das nossas mudanças, das nossas transformações, da necessidade nossa quanto matéria. A lei de Deus, ela abrange dois tipos de leis, as leis físicas e as leis morais. Quando a gente fala de leis físicas, a gente está falando de leis que regem o movimento e as relações da matéria bruta. E esse estudo está no campo da ciência. Quando nós falamos de lei moral, essas leis concernem especialmente ao homem em si mesmo, na sua relação consigo, na sua relação com Deus e na sua relação com seu semelhante. Compreende as regras da vida, do corpo e da vida da alma. Então, aqui, Kardec fala dos caracteres da lei de Deus.
questão 619 a 628, Kardec vai falar do conhecimento da lei natural. Lei natural é lei de Deus, né? Então, calma que vai dar tempo. E Kardec pergunta se Deus deu a todos os homens o meio de conhecer a sua lei. Será que todos têm condição de conhecer a lei de Deus? E o que os espíritos respondem? Que todos temos condição de conhecer, mas nem todos conseguem ainda compreendê-la. Mas um dia todos nós iremos compreender a lei de Deus. E aí nós vamos ver a justiça da reencarnação, porque toda vez que nós retornamos, nos afirma Allan Kardec numa nota na questão 619. Ele diz que a justiça da reencarnação se pauta nessa necessidade de nós compreendermos a lei de Deus, porque cada existência nós ficamos mais inteligentes. Olha que beleza, nós estamos hoje mais inteligentes do que éramos, com mais condição de compreendermos a lei de Deus. E quanto melhor nós compreendemos, o bem vai preponderando ao mal na nossa vida, e nós vamos ficando pessoas mais felizes, mais saudáveis. E um amigo espiritual nos diz que o cortejo de todos os seres vai para Deus. O cortejo de todos os seres vai para Deus fatalmente. Isso é uma fatalidade, porque esta é a lei. Esse é o caminho marcado para toda a humanidade. Nascer, viver, renascer, tornar a viver, experimentando, evoluindo, reconstituindo-se, para até aprender a lição da lei. Na questão 621, Kardec pergunta aos espíritos: aonde está escrita a lei de Deus? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Inúmeras vezes. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. E, sem ter conhecimento que nós temos da doutrina espírita, Descartes, um filósofo francês, o filósofo da razão, no século XVI, na terceira das suas meditações, ele declara que a ideia de Deus está impressa no homem como uma marca do obreiro na sua obra. É lindo isso, né? A marca de Deus em cada um de nós é a nossa consciência da lei. Conhecimento da lei de Deus ainda continuando. Deus confiou a certos homens, espíritos superiores, a missão de fazer progredir a humanidade. Então, em tempo nenhum, as coletividades humanas deixaram de receber sublime cooperação dos enviados do Senhor. Desde a Grécia Antiga, em todos os tempos, a humanidade recebeu a ajuda de espíritos superiores para que o progresso acontecesse. E nós sabemos que existem espíritos que vêm com uma tarefa mais de acordo com a sua condição espiritual, mas cada um de nós tem uma missão. Nós já estudamos aqui a missão dos espíritos. Cada um de nós, no seu particular, na sua intimidade, tem uma missão. E cada vez que nós damos conta dessa missão, seja na maternidade, seja no grupo espírita, na comunidade que nós moramos, no lugar que nós habitamos, toda vez que eu avanço, eu estou contribuindo para o progresso da humanidade, porque eu estou contribuindo para o meu próprio progresso. E Kardec ainda pergunta, na questão 624, como é que a gente vai saber o verdadeiro profeta, o verdadeiro missionário? E ele diz, e os espíritos respondem, o verdadeiro missionário é o homem de bem. Se nós pegarmos a questão 918 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver como que nós podemos identificar o homem de bem. Pode-se conhecer o homem de bem por suas palavras só? Por suas ações. E lá na questão 918, os espíritos dizem assim para Kardec: o homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade na sua maior potência. O homem de bem é benevolente, o homem de bem não é vingativo, o homem de bem olha para as fraquezas alheias com benevolência,
respeita seus semelhantes. Então vamos ler, depois que vocês chegarem em casa, a questão 918, porque ela é motivadora, questão 918 de O Livro dos Espíritos. E aí, em Lucas 6, Jesus nos diz assim: conhece-se a árvore pelo... Pode uma árvore boa dar um mau fruto? Pode uma árvore ruim dar um bom fruto? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Por isso que a gente começa ensinando para as crianças na evangelização, né? Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, pezinho onde pisa. Deus, nosso Pai, está olhando para você. Cuidado com aquilo que a gente faz, porque aquilo que a gente fala retorna em forma de experiências. E aquilo que a gente fala reflete aquilo que está repleto o nosso coração. Então, nós podemos identificar os verdadeiros profetas, os missionários, a partir desta observação atenta, né? E Kardec diz ainda assim, os espíritos já falam para Kardec, algumas pessoas, hoje, né, ele falando naquela época, mas isso é bem atual, tomam para si, por ambição, missão que não tinham. Tomam para si missão que não tinham. Então, falam em nome de Jesus, se dizem missionários. E o que os espíritos falam? Que mesmo agindo por ambição, mesmo no erro, mesmo no equívoco, eles ensinam, eles auxiliam, eles conseguem ajudar a humanidade. Por isso é que Deus permite. Então, isso é para a gente ter essa compreensão. Mas por quê, né? Uma menina trabalhava lá em casa, eu tenho que contar uma historinha, né, gente? Eu nem tinha pensado nisso. Trabalhava lá em casa, assim, muito, muito religiosa, tomava conta da minha filha. E ela um dia falou assim, eu vou... Ela sabendo que eu era espírita, ela falou assim, eu vou hoje numa sessão de descarrego. Eu falei, vai, minha filha, onde é que é isso? Lá na Beira Rio. Aí ela falava meio baixinho. E chegou lá, no dia seguinte, aí foi, eu também, a religião dela eu respeito, eu não sei para onde isso aí, né, a gente precisa respeitar. Aí no dia seguinte ela falou assim, dona Márcia, passei um sufoco danado, o dinheiro da passagem eu deixei lá, porque o moço falava assim, eu sei que você tem dinheiro no bolso, eu sei que você tem dinheiro no bolso, como é que eu esconder? Aí eu falei assim, porque Deus vai te dar um carro. Eu falei assim, se eu não dou, eu... Peguei o dinheiro da passagem, dei e fiquei na rua. Eu falei, como é que você foi para casa, minha filha? Eu ajoelhei, aí um irmão falou assim, você vai para onde? Eu falei para onde ele me devolveu o dinheiro da passagem. Eu falei, então tá bom. Então, mesmo assim, essa criatura foi lá, ficou no sufoco danado, aprendeu, não aprendeu? Ouviu do Evangelho, ouviu a Bíblia, viu que a gente não pode confiar em qualquer coisa, que o dinheiro da passagem a gente tem que guardar, porque Deus não faz esse tipo de negócio, Deus não faz barganha com a gente, Deus não quer ver gente descalço, sem nada na beira-rio, 10 horas da noite. Então, mas nós vamos entender que mesmo essas pessoas que tomam para si a missão, gente, eu não tinha programado nada para falar isso. Interessante, mas mesmo assim, Deus permite por quê, queridos? Porque sabe que aquela criatura foi lá, serviu, aprendeu uma lição para a vida dela. Agora, eu sugiro que ninguém precisa, para nós espíritos, precisamos passar por isso, né? Graças a Deus. Então, aqui só alguns, né? Algumas pessoas que a gente sabe da missão, porque a palavra e a ação caminhavam juntas, conjugadas. Francisco de Assis, Kardec, todos sobre a serviço do Mestre Jesus, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, nosso amado Chico Xavier, né? A palavra e a ação caminhando junto, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. A gente sabe que isso não é difícil, não é fácil. Paulo de Tarso mesmo falou, né? Porque o bem que quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. Mas ele, na perseverança, no fim, ele falava, já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Nessa perseverança. E a questão 625, que eu ia deixar para o final, mas achei que
Não seria uma boa ideia, né? Questão 625. Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito? Está dando para ouvir? Fora que está. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Jesus. E Kardec, numa nota nessa questão, ele fala assim, eu vou ler para vocês porque eu achei assim muito, muito bom da gente ouvir. Deus oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Divino, e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. O ser mais puro que apareceu sobre a terra. Querido, se ele é um modelo, se Jesus é o paradigma, para eu seguir, para eu seguir o modelo, eu preciso minimamente conhecer o modelo, conhecer Jesus. Aqui os nossos jovens cantam, né? Conhecer Jesus, ler o Evangelho, observar os diálogos de Jesus nas narrativas evangélicas. Então, quando nós observamos Jesus, nós vamos encontrando um código de conduta em consonância com a lei de Deus. Mas nós precisamos conhecer esse modelo, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos criar essa intimidade com Jesus. E isso a gente só vai conhecer lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo a Bíblia, por que não ler a Bíblia? Lendo as passagens de Jesus, porque Kardec retirou a parte moral, mas tem ali ainda, se a gente ler Marcos, nós vamos encontrar na Gênesis muita explicação. Então, conhecer Jesus. Porque quando nós conhecemos diante dos embates da nossa vida, das situações difíceis, a gente pode perguntar, no meu lugar, o que Jesus faria? No meu lugar, o que faria Jesus? Porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso paradigma. Ele mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tão carinhosamente, tão amorosamente preocupado conosco, que até nos ensinar a orar, Ele ensinou. E Ele começou ensinando a oração, dizendo que cada um de nós, primeiro, ao amanhecer ou em cada momento, devemos louvar a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a aceitação, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, nos ensinando a pedir a posse do necessário, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Olha a condição da lei, que é justa, soberanamente justa, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, os nossos, e ainda pede, não nos deixeis cair em tentação, que eu seja firme diante da lei, que eu tome uma decisão a cada manhã de fazer em conformidade com a lei. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Então, olha o cuidado, olha o amor desse nosso mestre querido, mas nós precisamos conhecê-lo. A questão 627, eu não fiz slide, mas Kardec fala assim, pergunta para os espíritos, mas se Jesus ensinou tudo, o que os espíritos têm para ensinar? Falta ainda ensinar alguma coisa? Kardec pergunta isso. Olha o professor aí, né? Jesus já ensinou tudo, e aí? O que os espíritos têm para ensinar ainda? E os espíritos respondem. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas. Por que Jesus falava em parábolas? Porque no judaísmo, o método de ensino era através de parábolas, era um método comum. Então, como ele falava para o povo, para aquele tempo e para aquele lugar, ele utilizava o método pedagógico daquela época. Então, ele falava através de parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível.
para todo mundo. É preciso explicar bem e desenvolver essas leis, visto que há pouca gente que compreende e há pouca gente que pratica. Aí os espíritos falam assim, nossa missão, a missão do espiritismo, a missão dos espíritos, é impressionar os olhos e ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro, inequívoco, para que depois a gente não diga, eu não sabia, eu era ignorante. Então, essa é a missão, a tarefa do espiritismo. Esclarecer, trazer a lei de Deus de forma clara, porque Jesus falava para aquela época, até os discípulos questionaram, mestre, mas por que você fala em parábolas? Por que você foi dar por minha conta? Por que o Senhor fala em parábolas? Ele diz, porque vocês conhecem o mistério da lei, mas eles não conhecem. Então, ele explicando por que os discípulos mesmo perguntaram para ele. Agora uma reflexão, né, gente? Porque é sempre bom, depois que a gente faz um estudo, a gente fazer uma reflexão. Para refletir, cada um vai buscar a resposta na sua intimidade. Como homem de bem, exercita a lei natural com irmãos que não as conhecem, convivendo numa sociedade baseada nas leis materiais. Como? É uma pergunta. Hoje, no meu lugar, o que Jesus faria? Vamos ficar com essa reflexão. Da questão 629 a 637, Kardec vai falar do bem e do mal. E ele começa na questão 629 buscando a definição. Qual a definição de moral? E os espíritos dizem que moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Quando a gente fala de bem e mal, a gente está falando de procedimento. Então, se nós pegarmos o conceito de moral, nós vamos ver que moral é luz condutora da consciência. Quando a gente define moral aqui, a gente está falando de luz condutora da consciência, formando um corpo de preceitos e regras para dirigir as nossas ações segundo a justiça, para mim e para o outro. Então, quando fala moral, eu estou falando de procedimento. Eu lançado no mundo com o outro, vivendo de acordo com a luz condutora, a minha consciência, diante do outro. E aí Kardec pergunta ainda, mas como é que eu vou distinguir o bem do mal? Nós temos condição de distinguir o bem do mal? E os espíritos dizem, bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Mal é tudo o que é contrário à lei de Deus. Aí, mas como é que eu vou saber disso? Né? Vou saber como é que é contrário? E os espíritos dizem assim, Jesus vos disse, essa é a resposta, vede o que queríeis que se fizesse ou se não fizesse para vós. Tudo está nisso. Vós não vos enganareis. Então, qual é a regra? Como é que eu sei se eu estou fazendo bem ou mal? Se fizessem isso comigo, ia ficar... Hein? Tudo é isso. Tudo está nisso. Nós não vamos nos enganar. O que eu falei de Cris, se ela falar de mim, eu vou ficar contente? Né? O que eu pensei de Emília, se ela pensar de mim, eu vou ficar legal? Tá certo? Minha consciência não fica ultrajada? Se eu não conseguir usar essa regra, cuidado, eu sou um psicopata. Porque eu não estou me importando com o outro. Porque essa regra é uma regra que sempre funciona. A gente sabe. Não sabe, gente? Sabe. Então, vamos usar isso como uma regra de conduta. Aí Kardec fala assim, não basta não fazer o mal. Não basta eu não fazer o mal. Não basta eu não agir contrariamente à lei. Então, não vou agir contrariamente à lei, eu vou ficar aqui na minha, quietinha. Não basta. Ele diz, é preciso fazer o bem. E aí, em consonância com Kardec, nós vamos encontrar
Nelson Mandela dizendo que devemos usar o tempo sensatamente e entender que o momento é sempre adequado para fazer o bem. Porque a gente vive adiando, não é isso? A gente vive adiando. Não, quando os filhos estão pequenos, quando eles crescerem. Aí depois que eles crescem, depois que eles se organizarem, depois que eles se organizam, depois que eu me aposentar. E aqui o Mandela diz que sempre é o momento é agora, é o aqui, é nesse momento, ninguém sabe o tempo que tem. Então, o tempo da gente buscar se comprometer com a lei, conosco mesmo, é agora. Toda vez que a gente vem na casa espírita, eu já falei isso várias vezes, porque eu falo isso para mim, quando nós chegamos aqui, nós encontramos o alívio. Jesus fala isso: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos... Vinde, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrarás o quê? Descanso para as vossas almas. Então, é só através do comprometimento, do trabalho, é que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas, porque aí nós vamos começar a compreender a par e passo a lei de Deus, e nós vamos ficando cada vez mais com a consciência tranquila e com a fé no futuro. E aí, quanto mais eu caminho na direção da lei, mais eu vou me sentindo como filho de Deus. Eu já contei uma história, que hoje não vai dar tempo, do sumiço de Deus, né? Porque quando a gente se afasta da lei, é como se Deus não existisse. Quanto mais eu me aproximo da lei, eu vivo em conformidade com a lei de Deus, mais eu me sinto filho de Deus. Quanto mais eu me sinto filho de Deus, mais eu olho para o outro como irmão em Deus. Eu olho para a humanidade como irmão. E aqui, provavelmente, né, perguntaram para esse menino, eu não sei a história, eu só tirei a foto, mas ele não está pesado? Ele falou assim: não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, é uma honra. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos vivendo a caridade, a reciprocidade, a solidariedade, não como um fardo, mas como uma honra. É uma honra o trabalho na casa espírita. Eu me sinto honrada pela confiança de Dr. Erma e dos dirigentes dessa casa por me convidarem para estar aqui nessa tarde. É uma honra. E, continuando ainda, Kardec pergunta, né? A lei de Deus é a mesma para todos? E os Espíritos respondem: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende da vontade de que se tem de fazê-lo. Então, a decisão, fazer o bem e o mal, é uma decisão. É decisão. Tem sempre aquela figurinha, quando a gente fala bem e mal, tem sempre um anjinho de um lado e o outro anjinho do outro. E a gente é que decide, nós decidimos o tempo inteiro. E para que a gente se fortaleça na decisão do que é bom para a gente, porque tomar uma atitude no bem é tomar uma atitude a nosso favor. É preciso que a gente decida. Estar aqui é uma decisão. Então, é preciso que a gente decida. A lei natural traça ao homem limite de suas necessidades, e quando ele a ultrapassa, vem a dor. E os espíritos falam assim mesmo: quando você come demais, como é que você fica? Passa mal. Se tomar água demais, o que acontece? As células, elas não suportam. Até a água demais faz mal. Então, o nosso corpo, Deus providenciou para que nós tivéssemos um limite. Então, a lei de Deus traça um limite. Quando eu ultrapasso esse limite, vem um sintoma. O que é sintoma? Sintoma é dor. Aí eu venho na casa espírita, eu tenho um alívio. Se eu me comprometo, eu encontro descanso. Então, eu preciso decidir a fazer o bem, eu preciso decidir a trabalhar a meu favor e perceber quando eu estou no excesso. E os Espíritos dizem assim: se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, basta, chega, evitaria a maior parte dos males que acusa a natureza. Então, vontade, decisão. O basta também é uma decisão.
Tanto mais culpado o homem, aí vai as questões finais. Quanto mais culpado o homem, quanto melhor sabe o que faz. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. O homem mais culpado aos olhos de Deus é o mais instruído. E tem gente que fala assim, não quero saber não. Depois que escuta, que lê essa questão, fala, não quero saber mais nada não. Não quero saber mais nada não, porque quanto mais informado, mais responsável, mas não adianta, queridos. Nós somos um cortejo que fatalmente temos que caminhar para Deus. Se não quisermos aprender agora, vamos ter que aprender em algum momento. E a psicóloga da espiritualidade, nossa querida Joana de Ângeles, ela diz que a oportunidade não aproveitada haverá de ser repetida em condições menos favoráveis. Então, a situação que eu tenho hoje é a mais favorável para que eu evolua. Então, vamos aproveitar o momento, o aqui e agora. Esta é a nossa hora de transformação, de reforma íntima, de olharmos aquilo com humildade, com sinceridade, que nós precisamos mudar, porque é preciso muita coragem para ser humilde, para olhar e falar assim, eu preciso modificar isso na minha vida, e vamos fazer hoje, agora, mesmo que seja devagar, mesmo que a gente fale assim, e vamos evitar de falar, isso é difícil, porque tem um negócio de ser difícil, e quando eu falo isso é difícil, eu estou fazendo reforço. É possível, eu quero. Eu conto sempre a história de Bartimeu, essa semana já é a terceira vez que eu vou contar para você, numa oportunidade. Quando Bartimeu escuta que Jesus estava chegando em Jericó, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E aí as pessoas do lado, como é que faziam? Fala baixo, não grita não, porque é Jesus que está passando. Aí mesmo que ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais falavam para ele falar baixo, mais ele clamava. Até que Jesus ouve e fala, vá e traga ele aqui. E os discípulos chegam e falam, tem de bom ânimo. Vamos lá. Quando Bartimeu levanta, queridos, ele tinha tanta confiança que era possível, ele não falou, é difícil. Ele falou assim, ele está me chamando. Ele joga a capa, o único bem que ele possuía, que o protegia do frio, das intempéries do dia, ele joga no chão. Porque ele sabia que ele não ia precisar mais disso. Porque cabia ao cego, aquelas pessoas deficientes naquela época, só mendigar. Quando Jesus chama, ele sabia que ele estava diante do poder, diante daquele que podia. E ele joga a capa, o único bem que possuía, porque ele sabia que não ia precisar mais. E ele chega diante de Jesus, e Jesus olha para ele. Todos nós conhecemos essa história, mas é importante a gente reforçar isso. E Jesus olha e pergunta, que queres que eu te faça? E Bartimeu não falou, é difícil, Senhor. Eu estou cego, sim, com o olhinho, que dá para abrir um cadinho do lado direito, tá bom. Ó, se eu conseguia olhar um pouco... Não, ele sabia diante de quem ele estava. E Bartimeu, firme, diz, que eu tenha vista, que eu veja. Então, queridos, diante dessa constatação da nossa dificuldade, tudo aquilo que a gente precisa melhorar, vamos lembrar de Jesus olhando nesta tarde para cada um de nós a nos perguntar, que queres que eu te faça? E que a gente tenha a resposta pronta, que a gente deixe a capa do passado, porque a gente vive revisitando o nosso passado. Que se ele leva a capa, era capaz de falar assim, aquela capa naquele tempo que eu não via, porque a gente fica revisitando esse passado de dor. Bartimeu largou o passado, ele deixou ali o passado, porque uma nova história ele ia construir a partir daquele momento, daquele encontro único, daquele encontro definitivo. E cada vez que a gente vem à casa de Dr. Herman, nós estamos tendo esse encontro definitivo com Jesus, a nos perguntar, olhar no olho de cada um e perguntar, queridos, que queres que eu te faça? Que o Senhor Jesus nos ampare, nos proteja, nos guarde no teu amor infinito, na tua misericórdia, hoje, agora e sempre.